Perceba você o seguinte, se eu exagerar no tamanho de cada uma dessas funções, não conseguirei escrever isso aqui como uma fração usando uma linha apenas. Vai ter problema, tá? E quando isso ocorre, você invoca umas notações. Você da computação, você sabe, não tem como você escrever numa linha de código uma fração usando isso aqui, um traço. Você consegue num programa como matemática, que tem esse recurso, tá? No MATLAB, você consegue. Mas numa linha de código você não consegue. Você usa essa notação, ó. Dados A e B reais. Quem é A sobre B? Para B diferente de zero, claro. É A. Não é assim? Não é, a divisão é essa, né? A divisão é essa. Inclusive, você pode dividir uma expressão imensa por outra, pula para outra linha e o código vai, o programa vai atrás, o compilador vai atrás, compila, executa tudo. Tá? Tá bom? Aqui você pode tentar escrever assim. É A vezes o quê? B a menos 1, não pode? B diferente de zero, claro. E assim, tá certo? Você tem também, se você tiver A, B e C reais, A mais B sobre C, você pode escrever como sendo A mais B, parênteses, ó, se não botar o parênteses está diferente, não dá igual, né? Você pode escrever assim, que também pode ser escrito assim, A mais B vezes quem? C a menos 1. Então, diante disso, você tem uma alternativa de escrita para, por exemplo, colocar essa derivada, ó. Tá? Por exemplo, f de x igual, ó, vamos pegar aqui, vou exagerar, para arrebentar com a boca do balão aqui. Tá? x3 mais 6x2 mais 3x mais raiz cúbica de x, tá bom? Dividido por 2x4 menos 3x2 mais 6x menos 1. Ó, tem problema, não vai? Quem é a derivada? Vamos lá. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Ó, vai ficar o quê? Olha a fórmula aqui, ó, para a derivada do quociente. Tem o numerador da derivada e tem o denominador da derivada. Então vamos escrever logo o numerador da derivada. Quem é o numerador da derivada do quociente? Quem é? Derivada do numerador, vamos lá. Qual é? 3x2 mais 12x mais 3, mais o quê? 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Ó, isso é a derivada do numerador. Vezes quem? O denominador. E eu vou escrever aqui embaixo o denominador. O denominador aqui embaixo. Quanto é? 2x4 menos 3x2 mais 6x menos 1. Isso é a derivada do numerador vezes o denominador. Menos, aí eu vou repetir o numerador aqui, x3 mais 6x2 mais 3x mais raiz cúbica de x. Isso aqui é o quê? O numerador vezes quem? A derivada do denominador, que eu continuo aqui embaixo. E botou ponto aqui, não bota ponto aqui não. Quer ver? Escreva num código, você escreve uma expressão vezes a outra como em C, que é o asterisco, aí você vai botar na outra linha, bota um outro asterisco de novo.
né? Bota, né? Tá? Então pronto. Então isso aqui fica o numerador vezes a derivada do denominador. Qual é a derivada do denominador? 12x3. 8. Errando. Viu como é fácil de errar? Ó? 8x3 menos 6x mais 6. O que eu tenho aqui, hein? O numerador da derivada do quociente. Tá? Tá bom? Derivada do numerador vezes quem? O denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Só que isso tudo, tudo isso aqui, tudo isso, eis o porquê desse parêntese, ó. Eu preciso dividir por quem? Pelo quadrado do denominador. Que eu vou escrever aqui, assim, ó. Dividir por quem? Lembrar que é o quadrado, que 2x4 menos 3x2 mais 6x menos 1, tudo isso elevado aqui ao quadrado. Certo? Tá? Se eu não errei conta, tá certo. Entendido aí, ó? E, ó, preste bem atenção. Esse parênteses aqui é necessário. Observe, ó. Uma coisa é A mais B sobre C. Outra coisa é a soma de A com B sobre C. A mais B dividido por C. É isso aqui. A soma de A com B dividido por C. É isso. São coisas distintas. Certo? Entendido? São coisas distintas. Então, precisa do parênteses. Olha aqui. Gravada a regra de derivação. Tá contando o tempo aí, garoto? Para encerrar outro. Então, obrigado. Olha aqui, esse exemplo, ó. Vamos testar aqui. Para g de x igual, ó, g de x igual a x3 menos 3x2 mais πx menos 1 vezes x à quarta mais 5 raiz quarta de x dividido por 1 mais raiz quadrada de x mais raiz qualquer de x. Ei, professor. Meu amigo que Gustavo estava fazendo uma pergunta. Você vai responder. Não. Existe raiz com índice negativo? Hã? Existe Não, raiz não, com não, índice não. Tá vendo Não. como ele responde tranquilo? Nem raiz com índice zero. Não, a raiz nésima é definida para n natural maior que ou igual a 1. Tá? Tá bom? Tá bom? Tá certo? O que existe é x elevado a q para q racional base positiva. Tá certo? Mas isso é, agora a raiz, as raízes enésima, quando eu escrevo isso aqui, raiz enésima é para n natural que asterisco. Existe a raiz unésima de x. Quem é? É x. Bom? Ele nem nome. Tá. Cuidado. Ó, vamos lá. Não me deixe errar. Quem é a derivada da g em x? Quem é? Ó, derivada do numerador vezes o quê? Denominador. Só que o numerador é um produto. Para derivar o numerador, eu tenho que aplicar a regra do produto. Então, derivada do numerador. Vamos colocar aqui a derivada do numerador. Quem é?
3x2, derivada da primeira, que é 3x2, menos 6x mais π, derivada da primeira vezes a segunda, correto? Derivada da primeira, estou derivando o numerador, a função numerador. Então, derivada do que eu digo ser a primeira, vezes o que eu digo ser a segunda, mais o que? Repete a primeira, tá? Repete a primeira. Qual é a primeira? Hã? Aqui é mais. Aqui é mais. Estou derivando o produto. x3 menos 3x2 mais πx menos 1, vezes quem? A derivada da segunda, que outro é? 4x3 mais o quê? 5 sobre 4, raiz quarta de quem? Raiz quarta de x à terceira. Raiz quarta de quem? X à terceira. Olha aqui, o que é isso que aí está? O que eu tenho aqui? A derivada do numerador. Só que a derivada do numerador, para derivar a g, eu tenho que multiplicar por quem? Pelo denominador. Eu vou multiplicar uma soma pelo denominador. O que eu preciso colocar? Parênteses. Então eu tenho que chegar aqui e colocar o quê? Um parênteses. Esse parênteses azul, esse par de parênteses azul, encerra a derivada do numerador. Só que isso eu tenho que multiplicar por quem? Pelo denominador. Que é o quê? Parênteses nele. 1 mais raiz quadrada de x mais raiz cúbica de x. Então, o que eu tenho até agora? A derivada do quem? Do numerador vezes o denominador. Mas eu estou derivando o quociente. Eu tenho que colocar o quê? Menos o quê? Repete o numerador, ó. x3 menos 3x2 mais o quê? πx menos 1. Repete o numerador. O numerador não acabou ainda não. 5 raiz quarta de x. Repete o numerador, porque eu vou multiplicá-lo por quem? Pela derivada do denominador. Qual é a derivada do denominador? Derivada de 1 é 0. Derivada da raiz de x, quanto é? 1 sobre 2, raiz de x. Mais o quê? 1 sobre 3, raiz cúbica de quê? X ao quadrado. Olha, o que eu tenho até agora? Entre parênteses azul, eu tenho a derivada do numerador, vezes aqui, né? Encerra, isso tudo vezes o denominador. Menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Agora, isso tudo eu vou precisar fazer o quê? Dividir pelo denominador ao quadrado. Então, diga. Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui. Será que eu preciso? Olha aqui, ó. Parêntese, vezes isso. Menos isso vezes isso. Onde é que eu preciso colocar parênteses aqui? Porque embaixo não tem nenhuma explicação. Depois do meio, não, mas além do outro, parece que vai ficar bravo. Não, mas é esse parênteses vezes esse. Olha, é esse parênteses vezes esse. Eu tenho A mais B vezes C. Se eu for somar com D, é preciso colocar um parênteses aqui? É preciso o azul? O azul é desnecessário. Posso colocar, mas é desnecessário. Diga. Tem que colocar o X no T. Hum? Colocar o X no T. Assim,
Aqui é πx. Né? Mais, muito bem. Esqueci um x aqui. Mais o quê? Mais πx. Porque isso aqui é o numerador vezes a derivada do denominador. Agora aqui, tudo isso, e tudo isso é o quê? Ó? É uma diferença. Ó. O que eu tenho aqui no macro é uma diferença. Então essa diferença eu preciso dividir por quem? Pelo quadrado do denominador. Então fica 1 mais o quê? Raiz quadrada de x mais de x. Tudo isso ao quadrado. Pronto, encerrou. No lugar do parêntese azul, se colocasse outro símbolo, está errado, né? Que símbolo? Não, tá errado não. Não tá errado. Tá? Não tá errado. Eu posso colocar colchete aqui. Eu posso chegar, o que o seu colega está dizendo é que eu posso pegar o quê? Ó? O que você quer é isso, ó. Você quer colocar o quê? Aí não precisa nem mudar a cor, tá? Um colchete. Um colchete. E no vermelho, eu coloco o quê? Pode ser a chave. Entendido? Tá certo? Hã? Eu prefiro como estava antes. Vamos lá. Azul. Onde é que se encerra o azul? Onde? Aqui. Vezes. E vermelho. Tá? Mas não está errado, tá? Não está errado. Vermelho. Tá? Tá aí. Entendido aí, ó? Fecha aqui. Aqui, pronto. Se eu não errei, tá certo. Tá bom? Agora vamos à próxima fórmula de derivação, que dá a derivada do... Ah! Outra coisa, tá? Antes de prosseguir, veja o seguinte, ó. Eu havia esquecido, já estava esquecendo. Antes de prosseguir, olha aqui, tá? Eu quero ver, não vou dar a regra do, agora não. Veja o seguinte, ó. Proposição. Isso aqui é fundamental, tá? Sejam FG funções e P o número real. Se as duas funções FG coincidem numa vizinhança aberta de P, ou seja, se elas coincidem no intervalo aberto contendo P, que é uma vizinhança aberta de P, qualquer intervalo aberto que contém o P. E F é diferenciável em P, e F é diferenciável em P, então a G é diferenciável em P com a derivada da F em P, com a derivada da G em P, sendo também a derivada da F em P. É o análogo daquele negócio do limite. Se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um número P, e uma delas tem limite em P, a outra também tem limite em P, e os limites são iguais.